Faltam quase 20 minutos para as 9 horas da manhã. Estamos de volta com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Gente, é o seguinte, olha, para você que gosta de exposições, dá só uma olhada nessa dica que o Estúdio Alesp preparou para você. Acontece no Espaço Cultural 5º Centenário aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a exposição Linhas que Falam, Arte entre Gerações. Mari. É isso, Arthur. A mostra reúne pinturas de pessoas idosas, também crianças, com incentivo da Lei Rouanet. E é para falar mais sobre essa exposição que conversamos agora de forma remota, então, com Silvia Trentin Gomes, professora das oficinas e ações educativas do projeto. Silvia, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mariana. Bom dia, Arthur. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa exposição, que é uma exposição proposta pela Casa Ondina Lobo. Esta casa é uma instituição qual abriga moradores, pessoas idosas, e com o objetivo, é claro, de integrar com a comunidade. Então, o que a gente fez? Trouxe várias crianças e adolescentes e pessoas adultas para conectar com os moradores que abrigam essa casa. Essa casa é uma casa sem recursos, totalmente filantrópica, e como vocês já mencionaram, foi um apoio da Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pelo Banco Pan. Agora, Silvia, são mais de 200 trabalhos, então, de artes plásticas, todos reunidos nessa exposição? Isso, exatamente. Todos esses trabalhos tiveram como tema identidade, sonhos e ressignificação. Então, todas as oficinas e propostas artísticas foram desenvolvidas em cima desses temas, no qual a gente tem crianças com 5 anos de idade, e o nosso morador mais idoso tem 84 anos. Então, são contrapontos de gerações, onde a gente une conceitos que envolvem mais a nossa tradição com a inovação, conceitos de ancestralidade com a contemporaneidade. Então, ali a gente pode ver várias pinturas de pessoas que nunca tiveram oportunidade de pintar, nunca tiveram nem sequer, claro, a oportunidade de expor. Então, agora a Alesp está oportunizando isso a todos. Então, a gente trouxe, buscou por meio desse projeto que as pessoas da comunidade pudessem ver esses moradores e conhecer um pouquinho do que eles produzem. Então, nós temos ali algumas pinturas da Eline Teixeira, que já é uma artista, que já fez exposições em vários locais. Temos alguns moradores, como já mencionei, que foi a primeira vez que tiveram contato com tinta. Temos ali, como mostra bem no painel, releituras de trabalhos inspirados nas produções artísticas dos moradores, onde, a partir do que os moradores pintaram, as crianças, então, puderam se inspirar e criar novos trabalhos artísticos baseados no que eles viram dos moradores. Ô Silvia, já o nome da exposição de estudo, Um encontro entre gerações. Mas o que significa essas linhas? Explica pra gente, por favor. Ótimo, muito obrigada pela pergunta. Linhas que falam. Primeiro a gente pensa o quão importantes são as linhas que tem no nosso rosto, nas nossas mãos, no nosso corpo. O quanto cada uma delas falam experiências, conhecimentos, tudo que a gente já viveu, falam sobre a nossa personalidade. E outro conceito que a gente também enfatiza da importância de linhas que falam é considerando que nós, como seres na imensidão do universo, somos apenas um único ponto. E se esse ponto fica isolado, lá num cantinho, sem contato com outras pessoas, que é o nosso morador lá na casa sozinho, ele fica triste, Toda pessoa sozinha não tem como interagir e mostrar todas as experiências e conhecimentos que tem. Então, a partir do momento que eu me uno com outro ponto e mais outro ponto, eu formo uma linha, porque dentro do conceito de arte, da composição visual, a linha é o ponto em movimento. Então, eu como um ponto, você, a Mariana, o Arthur, todos nós, quando a gente consegue se unir, a gente consegue falar um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre nossas crenças, sobre nossos sonhos, sobre a nossa identidade e a nossa ressignificação.
que é como eu vejo a vida no presente e como eu projeto com boas ações e intenções no futuro. Silvia, e tem alguma obra com que você mais se identifica ou mais se identificou, né, ao longo dessas 300 obras que a gente consegue ver agora, então, aqui no nosso telão? Olha, isso é muito difícil a gente, então, mencionar qual é a predileta, porque cada uma tem a sua individualidade, tem a sua história. Cada um fala muito desses moradores, fala muito dessas crianças que estão expondo, desses adolescentes que têm características únicas. Então, é difícil a gente escolher. O que eu convido é que realmente cada um vá lá e se identifique com cada uma das imagens e por meio das cores, das formas, e, é claro, das linhas, se identifique e escolha a sua principal. Ô, Silvia, enquanto você falava, o nosso editor-chefe aqui, Evandro Augusto, soprou em nossos ouvidos aqui a seguinte questão, né? Você dizia, aliás, acho que ele está se identificando bem com essa imagem agora, viu, Evandro? Já vi tudo. Agora, quando você fala que escolheram, né? Assim, como é que vocês convidaram também artistas que não são conhecidos para participarem, então, dessa exposição? Como é que foi essa escolha, né? Como é que vocês trilharam esses artistas? Olha, primeiramente, o foco principal foi valorizar as pessoas da casa, tá? Porque geralmente a gente busca enfatizar um artista famoso lá fora, outros que conseguiram muita fama. Claro que isso não deixa de ser relevante, mas como o objetivo era mostrar a importância desse morador, né, do quanto... Então, essas obras que vocês veem dessa artista já que expôs, ela é moradora da Casa Andina. Então, para começar, a gente jogou um jogo de cartas falando sobre outros artistas famosos. E agora a gente pensou assim, se eles puderam, então, se expressar dessa forma, que tal a gente começar também? Então, foram a partir desse jogo de cartas que os moradores conseguiram se animar para produzir as expressões deles. E aquela festa do quebra-cabeça que foi apontada ali quando você mencionou, ela foi inspirada em um morador que trabalhava em uma escola municipal daqui da região de Santo Amaro, e a criança, então, pintou ele pintando a própria escola. E quando ele trabalhava na escola, o que ele mais gostava de um time de futebol. E ele pagava para as crianças irem para o estúdio, né, para o futebol, né, assistir ao jogo. Então, e hoje ele está lá na casa sendo acolhido por várias crianças também. Então, esse contraponto de levar as crianças, os adolescentes para casa, sensibilizar, e terminar um pouco com esse preconceito etário que existe, né, o tal do idadismo, isso é um dos grandes ganhos que a gente tem como instituição com essa causa, né? E essa troca também entre gerações deve ser muito rica, né, Silvia e Arthur? Silvia? Sim, com certeza, porque é algo assim, a criança, o adolescente tem muita energia e a pessoa idosa, aquele conhecimento, onde unem essas questões e que trazem, com certeza, mais benefícios para todos os envolvidos. Então, quem consegue ir até uma instituição de longa permanência e ouvir essas histórias, às vezes você nem precisa ouvir, só o sentir e perceber as expressões que esse morador tem, você já tem um ganho imenso nessa troca que existe, né? De você ir até um lar e você receber esse acolhimento, esse afeto desse morador que ali habita. E aí, quando vocês trazem essa realidade, né, de estudantes da escola pública e também particular, né, essa unidade também de uma sociedade diferente, mas que se faz presente também no mesmo tempo, no mesmo espaço e na mesma linha, isso é muito legal, né? Exato, e olha que é muito importante, que essas escolas, elas pegaram as obras da Elenir e as poesias da Ruth Dercenin, que habitam a casa, e fizeram releituras. Então, essas que estão mostrando aí são da Elenir, que a partir disso as crianças começaram a criar. E a escola municipal pegou as obras do Marcos Magalhães, que era um morador de rua,
e que aos 61 anos começou a produzir desenhos na casa. Além de produzir desenhos, ele também toca acordeon. Então, foi uma forma de que a gente buscou muito de inspirar essas crianças e principalmente valorizar as pessoas, né, que estão na nossa região, que estão na nossa comunidade, como muito bem falado no início do programa, perceber o quanto temos de cultura, de valores na nossa cidade, no nosso estado. Silvia, me diz uma coisa, antes do Evandro, provavelmente ele vai fazer alguma pergunta para a gente aqui, mas antes dele conseguir fazer, fala para a gente até quando vai essa exposição, até quando fica aqui na Assembleia Legislativa? A exposição fica até o dia 11 de agosto, a próxima sexta-feira na Assembleia. Depois ela vai para um fórum de instituição de longa permanência na Frei Caneca e na sequência vai então para a Casa Andina Lobo, que vai ficar até o dia 18 de outubro. Bacana. Silvia, ao lado aqui, né, a gente tem no nosso telão uma frase, né, da Ângela Guimarães, diz assim: sonhar é determinar que a realidade da mente manifeste-se na matéria. E aí o Evandro vem lembrando também, né, a importância das frases, que são impactantes, inclusive na arte. O que isso significa, né? Exato. Essa frase surgiu muito, claro, quem a escreveu foi a Ângela Guimarães, mas foi inspirada em uma moradora que o sonho dela era aprender a costurar. E no momento em que ela pintou um quadro, em que ela representou uma máquina de costura, ela disse assim: nossa, parece que eu já realizei meu sonho. Então, concretizou bem o que fala a frase, né? Então, quando você pensa, almeja tanto, às vezes você tem um sonho tão intenso e de tanto você pensar e ter boas ações, você consegue, é só acreditar, né? Então, isso é o que vale. Muito bem, agradecemos demais, então, aqui esse bate-papo com Silvia Trentin Gomes, professora das Oficinas e Ações Educativas do Projeto Linhas que Falam. Muito obrigada, viu, Silvia? Muito obrigada muito obrigada, Arthur. Tenha um dia abençoado a todos. Espero que todos consigam ir lá visitar a exposição, levam seus filhos, amigos, avós, e consigam identificar entre todos os trabalhos quais linhas, quais sonhos e o que que faz você se ressignificar. Muito obrigada. Ótimo convite. Obrigada, Silvia. É isso, né, Arthur? A gente lembra, então, que a Assembleia Legislativa está aberta para toda a população. É só você vir aqui até o Palácio 9 de Julho, trazer um documento de identidade. E aí você, como a Silvia disse, então venha, traga seus filhos, sobrinhos, netos e venha apreciar essa exposição. Eu ainda não vi ela, você já viu? Nada, não vi. Preciso descer lá embaixo, claro, né? Não dá para descer lá em cima. A gente desce e a gente checa essa exposição. Vamos aproveitar, né, esse momento tão rico aqui que a gente tem cara a cara na Assembleia Legislativa. É tão bom, né? Vamos aproveitar, sim. E olha, Mari, falando